Galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Vamos parar de enrolação, vamos direto ao ponto. A nossa aula hoje é sobre predicado. Agora, galera, a gente tem que definir muito rapidamente como é que isso vai funcionar. A gente, quando pensa nos termos da oração e define os termos essenciais, a gente vê logo que tem o sujeito e o predicado. Então, são os termos essenciais da oração. Mas, na verdade, o único termo indispensável à oração é o predicado. Até mesmo porque a gente tem uma oração sem sujeito e pode ter sujeito indeterminado também. Então, caramba, não existe oração sem predicado. Então, realmente, é o camarada mais importante da oração, sempre. Isso cai em prova, Sidney? Isso cai. E aí é o seguinte, quando cai, derruba o candidato, porque o camarada, o avaliador, ele pode fazer algumas pegadinhas. E como você não tem o hábito de visualizar isso o tempo todo, pode ser que, de repente, você caia na pegadinha do camarada. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um estudozinho dirigido em cima dos processos, das estruturas possíveis para os tipos de predicados e depois eu vou fazer um quadrinho, um macetinho, para que você sempre acerte todo esse tipo de conceito, todas essas questões pertinentes aos tipos de predicado. Ok? Então vamos lá. Para a gente começar aqui a brincadeira, como eu já disse a vocês anteriormente, ó, predicado é o único termo indispensável da oração, já que, como vimos, o sujeito pode ser indeterminado ou até mesmo não existir. Afinal de contas, quando a gente pega lá tipos de sujeito, a gente tem três tipos. O determinado, que é aquele que eu identifico, que é aquele que eu consigo determinar. A gente tem o indeterminado, que eu sei que está praticando a ação, mas eu não consigo identificar ou não quero identificar. E tem a estrutura em que nós realmente não temos um sujeito. É uma oração sem sujeito. Agora, quando a oração é sem sujeito, só existe o quê? O predicado. Quando o sujeito é indeterminado, só existe o quê? O predicado. A gente só tem uma estrutura em que a gente vai encontrar um sujeito quando o sujeito for o quê? Determinado, seja simples, composto ou até mesmo desinicial. Mas quando a gente tem uma outra possibilidade em que a gente não consegue identificar o sujeito, na estrutura toda tem apenas o predicado. Então, realmente, é o camarada mais importante da oração. E aí, pela estrutura, nós temos três tipos. Nós temos o predicado verbal, nós temos o predicado nominal e nós temos também o predicado verbo nominal. A gente vai visualizar um por um para poder entender como é que funciona. Então, acompanha aí comigo, ó. Predicado verbal. O núcleo é um verbo. Então, na verdade, o que acontece com o predicado verbal? A gente tem um núcleo significativo que se encontra no verbo. Então, a gente, ao pensar que o núcleo é um verbo, a gente pode definir que o verbo nunca será de ligação. Por quê? Porque quando a gente pega, e aí eu vou mostrar isso a vocês agora rapidamente, os três possíveis tipos de verbos que nós temos, nós entendemos de cara que tem o transitivo, o intransitivo e o de ligação. Como a gente estuda para concurso em cima da gramática tradicional, a gente entende que os dois primeiros verbos, o transitivo e o intransitivo, eles são chamados verbos nocionais. E o que isso significa? Que eles me dão uma noção, eles me dão um conceito de ação. E é exatamente por isso que o verbo transitivo, assim como o intransitivo, eles encabeçam o chamado predicado verbal. Então, quando eu falo em predicado verbal, o verbo que vai mandar ali naquela estrutura ou vai ser um verbo transitivo ou vai ser um verbo intransitivo. E sempre como núcleo daquele predicado, eu encontrarei o verbo. Agora, o verbo de ligação, a gente aprende desde quando é criança que ele não indica ação. Ele, na verdade, indica estado, qualidade, atributo. E é por isso que eu não posso chamá-lo de verbo nocional. É por isso que eu vou chamá-lo de verbo relacional. Por quê? Porque ele apenas vai relacionar o sujeito ao predicativo. E é exatamente por este motivo que ele encabeça o predicado nominal. E aí, gente,
Agora eu já defino coisas importantes. No predicado verbal, o núcleo, obviamente, é o verbo. E no predicado nominal, o núcleo é o nome. Então, agora a gente já começa a andar de acordo com a música. Então, acompanha aqui comigo, ó. Olha os exemplos que a gente tem aqui. Eu tenho: os empresários fizeram uma proposta aos trabalhadores. Analisa comigo o verbo. Nesse contexto, quem faz alguma coisa a alguém. Então, eles fizeram o quê? Uma proposta. A quem? Aos trabalhadores. Então, aqui eu tenho um verbo transitivo direto e indireto. Detalhe na estrutura. Quem foi que fez isso tudo? Os empresários. Então, aqui os empresários, essa estrutura está funcionando como sujeito. A gente sabe que todo sujeito tem um núcleo. Que núcleo a gente tem? A gente tem um núcleo nominal no sujeito. Então, obviamente, o núcleo do sujeito vai ser sempre um substantivo sem preposição. Então, aqui o núcleo é empresários. Tanto é que, pensando na questão da concordância verbal, quem verdadeiramente vai concordar com o verbo é o núcleo do sujeito. Como o núcleo do sujeito está no singular, o verbo fica no singular. Agora, por esse contexto, a gente entende que quem faz alguma coisa a alguém. Então, uma proposta é o meu objeto direto e aos trabalhadores é o meu objeto indireto. Caramba, se eu tenho um verbo transitivo, é óbvio que ele é um núcleo do predicado. E como é que a gente define todos os elementos do predicado? O predicado é simplesmente tudo que tem na oração menos o sujeito. Então aqui, ó, se eu definir que o sujeito é essa parte aqui, os empresários, o resto que sobrou aqui, ó, é a parte do predicado. Como o predicado está sendo regido por um verbo transitivo, eu tenho um predicado verbal. Simples assim. É um verbo transitivo direto e indireto, então o predicado é verbal. Agora, as aves ciscavam o chão. Quem é que ciscava? As aves. Eu tenho o meu sujeito, eu tenho o meu verbo, e nesse contexto quem cisca, cisca alguma coisa. Então eu tenho um verbo transitivo direto, que obviamente vai pedir o quê? Um objeto direto. E aí, olha uma parada interessante, que depois, quando eu for fazer o quadrinho com vocês, eu vou realmente levantar a bola. Mas eu já vou te atentar para isso aqui, neste momento. Quando eu tenho predicado verbal, eu nunca tenho um predicativo. Nunca. Nunca. Então, reparem que nas estruturas que vieram depois do verbo e, consequentemente, foram os complementos exigidos pelos verbos, nenhum momento apresentou um predicativo. Em nenhum momento nós tivemos ali, gramaticalmente, um adjetivo que funcionasse sintaticamente como um predicativo, seja do sujeito ou do objeto. Porque se tem predicativo, a gente tem uma forma nominal. E aí o predicado pode ser só nominal ou então pode ser um predicado verbo nominal. Quando eu tenho um verbo que é transitivo ou um verbo intransitivo na estrutura e ainda assim aparece um predicativo, eu tenho um predicado verbo nominal. Daqui a pouco a gente vai fazer um exercíciozinho sobre isso para que você possa entender melhor. Agora, já trabalhamos em cima do verbo transitivo. Vamos continuar aqui agora a brincadeira com o predicado nominal. Então, vamos lá. Quando a gente tem o predicado nominal, a gente já definiu que o verbo que vai aparecer aqui é o verbo de ligação. Então, o núcleo significativo do predicado nominal estará sempre no nome, ou seja, será o predicativo. Então, aqui, ó, eu digo, as flores são lindas. Eu tenho o verbo. Eu tenho as flores que funcionam como sujeito e eu tenho lindas que funcionam como predicativo do sujeito. Afinal de contas, quem é linda? Não são as flores? Então, lindas aqui está mostrando um atributo, uma característica de flores que funciona como núcleo do sujeito. Agora, se eu tenho um predicativo do sujeito, obviamente o verbo é de ligação. E sempre o verbo do predicado nominal será de ligação. Sempre. E toda vez que eu tenho um verbo de ligação, obrigatoriamente eu tenho um predicativo do sujeito e pronto, e acabou. Agora, nessa estrutura aqui, quem é sujeito e quem é predicado? A gente já definiu logo na parte que estava trabalhando o predicado verbal. A gente vai ter como predicado toda a estrutura da frase menos o sujeito. Então aqui, as flores
funcionam como sujeito e são lindas funcionam como predicado. Como o verbo é de ligação e, obviamente, eu tenho um predicativo aqui do sujeito, eu tenho um predicado nominal. Tem verbo de ligação, predicado nominal. Agora, nessa estrutura aqui, quem é o núcleo do sujeito? É o nome. Predicado nominal, o núcleo é o nome. Então, o núcleo do predicado aqui é a palavra lindas, ok? Então, o núcleo do predicado verbal, o núcleo é o verbo. Núcleo do predicado nominal, o núcleo é o nome. Voltando lá naquele exemplo. Quando a gente disse aqui, os empresários fizeram a proposta aos trabalhadores, o que é o predicado? Fizeram a proposta aos trabalhadores. Qual o núcleo desse predicado? Fizeram. As aves ciscavam o chão. Quem é o predicado? Ciscavam o chão. Quem é o núcleo desse predicado? Ciscavam. Agora, quando o predicado é nominal, o núcleo é um nome. Então, muito cuidado, porque na prova o camarada pode perguntar qual é o núcleo do predicado na frase apresentada. Ele vai te colocar o verbo. E aí pode ser que você caia na pegadinha, mas não dá mole, beleza? Porque agora você já não vai mais dar mole. Olha a próxima frase. O réu permaneceu calado. Então, aqui eu tenho um verbo, aqui eu tenho um sujeito e aqui eu tenho o nosso complemento. Como o complemento está indicando a característica, óbvio que o verbo é de ligação e aqui eu tenho um predicativo do sujeito. Por que predicativo do sujeito? Porque está caracterizando, atribuindo uma característica ao réu, que é o sujeito. E então, se está qualificando o sujeito, é um predicativo do sujeito. Nessa sentença, o réu é o sujeito e permaneceu calado. É o predicado. E qual é o núcleo desse predicado? É a palavra calado, sempre. Agora, passando dessa estrutura aqui, a gente vai estudar o predicado verbonominal. E é o seguinte, você é esperto, você é safo. No predicado verbal, eu tenho um núcleo significativo, que se encontra no verbo. No predicado nominal, eu também tenho um núcleo só significativo, que se encontra no nome, no caso, no predicativo. Agora, quando eu tenho um predicado verbo nominal, não é à toa que eu chamo verbo nominal, é porque eu terei dois núcleos significativos, um no verbo e outro no nome. E aí é o seguinte, eu sempre vou ter um núcleo verbal e um núcleo nominal. E aí, o que isso significa para a gente? Significa que este núcleo nominal pode ser o predicativo do sujeito, mas também pode ser um predicativo do objeto. Vai depender da estrutura que nós estamos avaliando, ok? Então, vamos lá. Aqui, no caso, a gente colocou verbo transitivo mais predicativo do sujeito. Então, vamos lá. Os alunos fizeram a prova. Nesta frase, eu tenho um predicado apenas verbal. Nesse contexto, quem faz alguma coisa. Fez o quê? A prova. Então, o verbo transitivo direto e a prova é o objeto direto. Os alunos funcionam como sujeito e fizeram a prova funciona como predicado verbal. Se é predicado verbal, onde é que está o núcleo? No verbo. Então, aqui o núcleo do predicado é fizeram. Agora aqui, os alunos estavam tranquilos. Agora eu tenho um verbo, um sujeito e um complemento que neste caso, como a gente aprendeu na aula de transitividade, indica uma característica. Portanto, é um predicativo do sujeito e o verbo é de ligação. Então aqui é o seguinte, os alunos funciona como sujeito e estavam tranquilos. Funciona como predicado. Detalhe, se o verbo é de ligação, obrigatoriamente predicado nominal. Agora, onde é que está o núcleo do predicado nominal? Obviamente, no nome e não no verbo. A gente só tem um núcleo no verbo quando o predicado é verbal, quando o verbo é transitivo ou quando o verbo é intransitivo. Quando o verbo é de ligação, o núcleo estará no predicativo, ok? Agora, olha a próxima frase. Os alunos fizeram a prova tranquilos. Nesse contexto, eu tenho o verbo, eu tenho o sujeito e eu tenho o complemento. Aí, nesse contexto, quem faz alguma coisa. Fez o quê? Fez a prova. Então, verbo transitivo direto mais um objeto direto. Só que apareceu uma característica.
Apareceu um predicativo. Então, se eu não tenho um verbo de ligação, mas aparece um predicativo, eu tenho um predicado verbo nominal. E aí, como é que eu sei que é predicativo? Primeiro, gramaticalmente está funcionando como um adjetivo. Sintaticamente, está funcionando como um predicativo. E por que eu sei que é um predicativo? Porque está atribuindo uma característica ao sujeito. Então, é um predicativo do sujeito, ok? Tranquilo? Agora, olha a próxima estrutura que a gente tem aí, com o predicativo do objeto. A gente vai ter um verbo como núcleo e também um nome como núcleo, dois núcleos significativos. Então aqui a gente está trabalhando com um verbo transitivo mais um predicativo do objeto. A despedida deixou a mãe aflita. Então aqui eu tenho um verbo transitivo direto, a mãe objeto direto e aflita é um predicativo do objeto direto. E a despedida funciona como sujeito. Agora aqui, Pedro acha a Bruna linda. Verbo, Pedro, sujeito, Bruna, objeto, então é um verbo transitivo direto. Bruna é um objeto direto e linda é um predicativo deste objeto direto. Até aí, tudo bem? Beleza. Agora, diante das estruturas que a gente apresentou no nosso material, eu vou fazer ainda mais algumas reflexões. Primeiro, para que você não venha confundir. Quando eu falo de predicado verbo nominal, não é necessariamente apenas o verbo transitivo. Foram os exemplos que eu usei aqui no slide, mas basta ser verbo que não seja de ligação. Então vamos lá. Eu coloco assim, Fabiano marchava desorientado. Tá vendo, né? Então aqui eu tenho um verbo, eu tenho um sujeito e eu tenho desorientado, que é um predicativo. Aí o aluno, opa! Então, eu tenho um verbo de ligação e desorientado é um predicativo do sujeito? É assim que funciona? Não. Você provavelmente sabe entender e compreender as estruturas dos verbos. Quando eu tenho um verbo transitivo, é aquele que indica a ação, teoricamente, e que o seu sentido é incompleto. Portanto, ele vai exigir um complemento verbal que a gente chama de objeto. Agora, quando eu tenho um verbo intransitivo, ele é um verbo que indica a ação, mas, teoricamente, o seu sentido é completo. Agora, de onde vem essa história de completo e incompleto? Completo e incompleto em relação a quê? Ao sentido de ação, gafanhoto. Então, se eu utilizo a frase com o sujeito e o verbo, e eu não entendo, mas eu sei que é ação, mas eu não entendo, eu tenho um verbo transitivo. E aí eu vou precisar fazer uma pergunta, isso é um indício de que aquele verbo tem sentido incompleto, portanto pede um complemento que eu vou chamar de objeto. E ali eu tenho um verbo transitivo. Agora, quando eu utilizo a frase em que eu tenho um sujeito e o verbo apenas e eu entendo, caramba, o que eu entendi? Eu entendi a ação manifestada. Então o verbo tem sentido completo, portanto não pede nada. Quando eu digo Fabiano marchava, caramba, o que é marchar? Ó, pá, pá, pá. Você já não entendeu a ação manifestada? Então o verbo tem sentido completo, portanto ele é intransitivo. Só de fazer isso eu já digo que o verbo ali indica a ação e portanto eu tenho um predicado verbal. Mas aí apareceu o desorientado. Caraca! Aí você vai falar, mas se o verbo é intransitivo... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial, você aí que está assistindo esse vídeo no YouTube. Esse vídeo é um vídeo promocional, é um vídeo de divulgação do nosso trabalho, que nós aqui da La Concurso montamos um curso super competitivo para você, um curso que eu tenho certeza absoluta que se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, e principalmente você cumprir seu dever de casa,
você cumpriu o Personal Coach, que é a nossa ferramenta pedagógica, eu tenho certeza que você ficará super competitivo. O nosso curso online é super competitivo para a GPEM 2019, 120 dias de prazo de acesso. Durante esse prazo, você pode assistir quantas vezes quiser, na hora que desejar. Toda aula acompanha um material PDF por apenas 10 parcelas de R$30. É isso mesmo, R$1 por dia você terá a chance aí de ser aprovado no concurso. Ó, papo reto, melhor custo-benefício do mercado. Meus amigos, minhas amigas, interessou? Clique aqui embaixo, tem um link, espero vocês. Tchau. Clique lá.